Sequência de ameaças de massacres e os recentes episódios de violência em instituições de ensino de Santa Catarina e de São Paulo fizeram do ambiente escolar um reduto de medo em Minas Gerais. Crianças e adolescentes que hoje estão no foco do debate sobre segurança pública passaram a conviver com a sensação de insegurança e distantes da tranquilidade desejada para um espaço desenvolvido com o objetivo de potencializar habilidades físicas, cognitivas e afetivas. Como consequência do medo, alunos das redes municipal, pública, privada sofrem com sintomas de crises de ansiedade e com receio de frequentar as aulas. Uma realidade que preocupa professores, instituições de segurança pública e responsáveis pelos estudantes. A gente conversa sobre esse assunto agora no Estúdio Aberto com a psicóloga, especialista em direitos das crianças e adolescentes, diretora da Inspirale Educação, Andréa Barreto. Tudo bem, Andréa? Bem-vindo aqui à nossa discussão, ao nosso Super N segunda edição. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite para quem está nos ouvindo. Boa noite. A gente que agradece, viu, Andréa, por estar aqui com a gente, até para, de certa forma, nos ajudar a lidar, né, com tanta informação e, de alguma forma, evitar passar insegurança para os nossos filhos, muitas vezes pequenos, e também para a gente lidar com a ansiedade. Eu falo a gente porque todos, de alguma forma, né, todos nós estamos preocupados com o que anda acontecendo. Que tipo de mensagem que você pode trazer para a gente? Que orientação você pode trazer? Esse momento é um momento que é muito importante a acolhida dos sentimentos, né? Do medo, da insegurança, porque eles são reais. A gente acaba de sair de uma pandemia, onde as nossas emoções já estavam à flor da pele, como se diz. Vivemos momentos difíceis de insegurança e diante de cenários como esse, não dá para a gente nem subestimar, né, o fato que pode ser real, mas também não supervalorizar, porque o adulto ele acaba usando esse elemento para causar mais medo ainda nas crianças e nos adolescentes. Então é momento de acolher, é o momento de falar sobre, mas mais do que ficar supervalorizando o fato, é o momento de acolher os medos, conversar com as crianças, pedir para que elas manifestem e falem dos seus sentimentos, do que é o medo real ou imaginário, para que a gente possa conduzir isso da melhor forma. Agora é acolhida e muita calma, porque quanto mais nós adultos nos desesperamos e criamos situações que muitas vezes são imaginárias, maior a gente causa esse medo e essa insegurança nas crianças e adolescentes. A senhora diz em relação a esse comentário de causar o pânico e o medo, eu fico imaginando a cena familiar, Adriana, de uma mãe que vê uma postagem como essa no Instagram, aí o pai chega do trabalho e a mãe fala desesperada, nossa, vai ter um massacre amanhã na escola. Isso na frente dos filhos. Então acho que é mais ou menos por aí que acaba despertando esse pânico generalizado, né, Andréa? Exatamente, a gente, né, as velhas histórias que a gente utiliza, o bicho-papão, o homem do saco, e tudo que a gente causa de transtorno, de medo nas crianças, na infância, nas histórias infantis, quando elas escutam uma conversa dessa entre dois adultos, descontextualizados, sem conseguir trazer objetivamente qual é o risco, porque a gente vive em risco hoje nas questões da segurança pública no Brasil, mas quando isso toma essa proporção em uma conversa descontextualizada e que não traz para o concreto, porque a criança leva muito para o simbólico, então ela já acha que vai ser na escola dela, que vai ser com ela, que vai ser com os amigos dela. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala nesses momentos, porque o bicho-papão está no imaginário, né, e para criança isso é muito concreto. E qual é o momento, por exemplo, isso está acontecendo muito em Santa Catarina, né? Com toda razão, porque o fato que causa toda essa reflexão ocorreu lá em Blumenau. Mas são pessoas, por exemplo, que querem mudar de escola, né? Não querem ir mais para a escola. Em que momento os pais devem estar atentos a essa mudança? Quando que vai ser necessário mudar de escola? Quando que vai ser necessário, por vezes, né, acolher esse sentimento de que naquele dia realmente ela não está bem para ir para a escola, ou se aquilo é só mesmo algo que assim, não ignorar tudo isso, né? Porque a gente fala assim, bobeira, menino, vai para aula, não tem nada disso. Mas já que esse momento é de acolhimento, né, a gente precisa levar isso em conta.
Perfeito a sua pergunta, sim. Acho que os pais, né, eles precisam, os responsáveis, as pessoas que estão no dia a dia com as crianças, conseguem perceber uma mudança de comportamento. E se realmente ela não quer ir na escola naquele dia por medo, não tem nenhum problema, desde que seja conversado e entendido, né? A gente, adulto, tem dia que não está com vontade de fazer alguma coisa por um medo ou por uma sensação de insegurança. É super importante que se tenha um acompanhamento psicológico quando os pais percebem que esse medo já está paralisando as crianças e os adolescentes. A mudança de escola não vai resolver essa insegurança, esse medo imaginário e toda a ansiedade que se cria em torno dessa cena. Claro que a mudança de escola para alguns vai ser necessária, né, especialmente aí nos casos que você citou, onde concretamente aconteceu, mas a ajuda de um profissional e da própria escola, a participação da própria escola nesse dia a dia, na conversa com os alunos, ela é muito importante. Ele precisa de sentir segurança e que ele está sendo acolhido. Será que as nossas escolas e as próprias famílias estão preparadas para perceber em que momento a criança ali está com uma postura diferente, Andréia? Porque a gente sempre vê nessas notícias, igual no caso, por exemplo, de Blumenau, que a criança já demonstrava algum tipo de sentimento de revolta, já colecionava ali alguns vídeos de massacres em outros lugares, já treinava, por exemplo, um ataque com o próprio travesseiro, e, enfim, como que a família pode perceber que existe algum problema, o que diferenciar de que é só uma brincadeira ou que algo sério pode estar acontecendo com o próprio filho? Então, é triste isso, porque deveríamos, né, a escola, a família, os amigos, a gente deveria perceber uma mudança de comportamento de uma criança, de um adolescente, mas a gente vive tão no automático e as escolas entraram em um processo de adoecimento, de excesso de demanda de trabalho para os professores, a família fica trabalhando muito e não está em um tempo de qualidade que conversa com aquela criança e aquele adolescente. Então, muitas vezes, hoje a gente está vivendo numa sociedade que não para perceber que as crianças estão pedindo ajuda e elas denunciam isso e elas de alguma forma demonstram isso, mas a gente não consegue perceber pelo nosso dia a dia, na correria ou até mesmo pela essa ausência de vínculo. É muito importante que a gente comece a nomear para as crianças e adolescentes aquilo que ele está sentindo raiva, está sofrendo bullying, está se sentindo ameaçado, está se sentindo triste. Ele precisa começar a nomear isso para a partir daí conseguir saber o que é seu sentimento e ele não virar algo maior, né? Não virar um massacre tão abusivo como aconteceu lá em Santa Catarina. Mas eu falo infelizmente porque a gente está vivendo em uma sociedade que realmente não está parando para prestar atenção no outro. Não para, nós adultos não vemos o nosso colega de trabalho que um dia não está legal e a gente não fala, olha, como você hoje está diferente, aconteceu alguma coisa, posso te ajudar? A gente vive tanto no automático que a gente não está olhando para quem está ao nosso lado. O ministro dos Direitos Humanos deu uma entrevista falando que a gente está errando muito com as nossas crianças, e é isso mesmo, a gente está errando muito. A gente não está dando esse espaço de fala, de convivência, nem na escola e nem em casa, e acaba que as redes sociais, a mídia tem feito muito esse papel, e a gente sabe que nem tudo que está nas redes sociais e na mídia é o melhor para que essas crianças e adolescentes tenham acesso. É aí que eu ia entrar, viu, Andréia? Porque a gente deixa de conversar, né, para colocar menino no celular ou então na televisão. E aí que tá o problema também, né? A gente estava até mais cedo falando de redes sociais. A gente tem, né, o que tirar de bom delas, mas também a gente precisa tomar muito cuidado, né? Sim, porque é isso, a gente está substituindo o contato de qualidade, o dia a dia, na correria, no cansaço, pelas redes sociais, pela televisão, que nem tanto para essa juventude aí, né, para esse público de que a gente está falando hoje, eles estão muito nas redes sociais, e as redes sociais têm coisa boa, mas tem que saber filtrar, e o diálogo, ele é importantíssimo. Todas as pesquisas apontam que o uso excessivo de celular, de jogos, não faz bem
por um cérebro que está em processo de desenvolvimento. E crianças e adolescentes estão em processo de amadurecimento neurobiológico. E quanto mais eles veem violência, quanto mais eles veem atos como esse se tornar heróicos, né, como um desafio, mais confunde a cabeça deles do que é conviver nessa sociedade. Essa etapa do processo do desenvolvimento, que a gente chama de psicossocial, que é o contexto com o amadurecimento psíquico, é um momento que os pais e a escola têm que estar muito de perto, acompanhando essas mudanças de comportamento. E elas são visíveis, elas são apresentáveis. Somos nós que estamos cegos para poder prestar atenção no outro. Nós estamos conversando com a psicóloga e especialista em direitos das crianças e adolescentes, Andréia Barreto. Andréia, voltando um pouco nessa história do bicho-papão, dessa representação que você trouxe para nós. Nós vivemos 2 anos de pandemia. Eu fico imaginando assim, um adolescente de 13, 14 anos que ficou confinado durante 2 anos dentro de casa e ouvindo os pais o tempo inteiro falarem: se você for pra rua você vai morrer, se você for pro shopping você vai pegar a doença e vai morrer. E aí eu fiquei imaginando, quando você falou do bicho-papão, como que isso não deve ter afetado o cérebro de um adolescente como esse. Claro que não é generalizado, mas de alguns adolescentes, e eles indo pra rua, sendo obrigados agora a voltar pra escola, eles voltam com essa sensação: não pude sair durante 2 anos e agora tenho que ir obrigatoriamente, né? Perfeito. A gente tem pesquisas que já apontam um aumento considerável de depressão e ansiedade em crianças, especialmente em adolescentes pós-pandemia, né? Esse medo do imaginário, do invisível, de algo que mata, mas que eu não vejo palpável, né? E a gente criou, claro, a pandemia, ela foi um momento difícil em que o vírus realmente matou muitas pessoas, mas nós criamos muito pânico nas crianças e nos adolescentes desse invisível. E agora, quando elas voltam para o período de socialização, que já não foi fácil, todas as escolas relatam que esse retorno para o presencial tem sido muito complicado, de se trabalhar em sala de aula a convivência, o aumento do bullying, os conflitos internos, as relações interpessoais que se perderam. A gente volta num cenário desse, né? Num cenário em que uma sociedade está estruturada no medo, em que a gente agora tem medo de sair de casa porque tem uma lista do massacre, tem uma lista das escolas que serão atacadas, e por aí vai. A gente tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, é fato, a gente precisa ter uma preocupação com a segurança, mas não supervalorizar também o que está acontecendo, para não tornar isso ainda pior. A ansiedade desenvolvida no período da pandemia tende a se agravar ainda mais agora, nessa situação que a gente está vivendo. Eu costumo brincar que costumo falar que a escola, ela precisa se preocupar com o currículo formal, português, matemática, história, mas ela tem que se preocupar também com as relações humanas que a gente perdeu com a pandemia. E essa volta diante de uma ameaça como essa desafia ainda mais a escola a se preocupar em trabalhar tolerância, em trabalhar respeito, em trabalhar olhar o outro e falar das suas emoções. Andréia Barreto, psicóloga, especialista em direitos das crianças e dos adolescentes, diretora da Inspirale Educação. Obrigada, viu, Andréia, pela entrevista. E eu te espero em outras oportunidades aqui para a gente conversar e, com certeza, né, sobre outros assuntos também que tanto dizem respeito às nossas crianças e adolescentes, viu? É a família, né, de uma forma geral. Exatamente. Criança e adolescente não está desassociada do contexto da família e da escola. Muito obrigada pelo convite, espero que a gente saia dessa rápido e que se resolva, e que as autoridades trabalhem de forma adequada, e que as famílias e as escolas tenham suporte e apoio também das políticas públicas para a gente poder seguir com esse tema tão difícil.